A São Brás une a mais alta tecnologia a uma seleção única de grãos, oriundos das regiões do Cerrado, Mogiana e sul de Minas. Viva uma experiência sem igual com os cafés especiais da São Brás, começando no contato da água com o pó, numa combinação perfeita de tempo e temperatura, capaz de extrair aromas e sabores irresistíveis. São Brás, 70 anos. A experiência é tudo. Olá, telespectador e rádio ouvinte. Estamos iniciando mais um programa Advocacia em Debate. Este é um programa plural, aberto, democrático. Aqui vão estar todas as posições da advocacia potiguar. E não só para a advocacia, mas também para a sociedade norte-riograndense. Este programa está sendo possível pelo nosso patrocinador, Café São Brás, que tem uma torra de qualidade, nova e a melhor torra. Estamos hoje com a advogada Rossana Fonseca. Ela é a vice-presidente da OAB. É natural do Rio Grande do Norte, é de Angicos. Se formou nos bancos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Também está fazendo um mestrado com a Universidade do País Basco, um convênio que foi possível com a Associação Norte-Riograndense. Associação dos Advogados do Rio Grande do Norte, que ela foi presidente. E hoje é a vice-presidente do AB. Rossana Fonseca, advogada, muito obrigado por ter aberto sua agenda, ter vindo falar com a advocacia potiguar, com a sociedade norte-riograndense. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada, Evandro. Eu é que agradeço pela enorme oportunidade, pelo gentil convite de estar aqui com você, um profissional advogado que já conheço há bastante tempo, sei da sua qualidade enquanto profissional, enquanto ser humano também. Estou muito feliz e honrada de estar aqui hoje com você. Muito obrigada. Já tivemos, na verdade, a honra de participarmos de advocacia conjunta, advocacia pública. Rossana, nós vamos lhe exibir, pedir à produção que exiba o juramento do advogado e da advogada. Por favor, a produção exiba o juramento do advogado e advogada. Prometo exercer a advocacia com dignidade e independência, observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais e defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Doutora Rossana Fonseca, vice-presidente da OAB, o que é que você diz sobre o juramento dos advogados e advogadas? Eu tenho tido a honra de renovar esse juramento, né? A vice-presidência da OAB me deu essa oportunidade e essa honra de renovar esse juramento todas as vezes em que eu participo da entrega de carteira dos novos advogados, daqueles advogados que concluem o curso de Direito, né? E são aprovados no exame da OAB. Então, para mim tem sido uma honra imensa. Primeiro, do ponto de vista pessoal, não é? Porque é aquele momento de reflexão em que você se pergunta, você está exercendo esse juramento, você está cumprindo, Rossana, esse juramento que você fez? É a primeira pergunta que eu me faço. E depois, enquanto vice-presidente da OAB, eu também me pergunto se, enquanto vice-presidente, eu contribuí para que esse juramento, não é? Porque esses valores, esse juramento que a gente vê aí, que as pessoas estão vendo aí, nada mais é do que, na verdade, a finalidade da instituição OAB.
né? Então, um dos questionamentos que se deve fazer é se a instituição está ajudando a advocacia a fazer com que esses valores sejam preservados. A Constituição seja respeitada, a lei seja respeitada, né? A rápida aplicação da justiça, a ética, a cultura, são valores que, obrigatoriamente, a Ordem dos Advogados do Brasil também precisa respeitar e lutar para que eles se mantenham ali firmes e fortes. Muito bem. Doutora Rossana, nós vamos agora apresentar a Constituição da República, que foi promulgada em 1988. Obviamente que a nossa Constituição é flexível, já teve muitas emendas, mais de uma centena de emendas. E a Constituição do Estado, que foi revisada nessa atual legislatura, que inclusive teve o apoio técnico de Sérgio Freire, que é nosso colega, advogado, foi ex-presidente da OAB. Você, como advogada, como cidadão, o que é que você diria para a sociedade e para a advocacia, o que significa essas duas constituições? Bom, primeiro eu diria que todo cidadão deveria conhecer a Constituição. A Constituição, ela precisaria ser ensinada nas escolas. Inclusive, há um programa, né, que eu liderei na OAB, que era para que a OAB fosse até as escolas para ensinar as crianças quais são os seus direitos, né, que estão ali esculpidos na Constituição. Infelizmente, a pandemia impediu que esse trabalho nas escolas fosse feito. A nossa Constituição, ela tem duas características importantes, que eu diria. Por um lado, é uma Constituição efetivamente democrática, é uma Constituição belíssima, né? Eu enquanto estudante de direito que era, eu me lembro de me emocionar nas aulas de direito constitucional, principalmente quando você vai estudar aquela parte inicial, introdutória da Constituição, dos primeiros artigos, que fala da igualdade de direitos, que fala da liberdade, né? Eu penso que nós temos uma Constituição belíssima e quem é apaixonado pelo direito é, sem dúvida, apaixonado pela Constituição. Por outro lado, a nossa Constituição, ela é uma norma, eu diria que, diferentemente de outros países, é uma norma muito extensa, não é? E traz normas, inclusive, que, a meu ver, e ao ver de muitos constitucionalistas, elas não precisariam estar esculpidas ali, na própria Constituição, e que elas poderiam, aquelas regras, elas poderiam estar no mundo jurídico através de leis. Mas eu diria que não existe democracia sem respeito à Constituição. A Constituição estadual, normalmente, é um reflexo, um retrato da Constituição Nacional. Até porque os estados, apesar da independência, precisam respeitar a lei maior. Portanto, a nossa Constituição estadual também traz um viés cidadão muito grande, muito importante. Então, a Constituição, ela traz muitos direitos, né, mas também assegura obrigações de cumprimento, né, que deve ser observado não só pelo Estado, mas também pelos cidadãos, porque o meu direito, ele termina quando o seu se inicia. Muito bem, agora vamos pedir à produção para apresentar a sede da OAB na Candelária. Aí está a fachada da sede da OAB, você vê também agora o saguão da entrada da OAB, você vê o auditório com as cadeiras novas, aí o auditório, você vê a livraria na OAB, não da OAB. Eu gostaria que você, como vice-presidente da Ordem, colocasse a importância da OAB para a sociedade. Evandro, a OAB, nesses anos todos, a OAB é uma instituição que está perto de comemorar 100 anos de existência. E ela tem um diferencial muito grande dos outros conselhos de classe, em razão do trabalho social e democrático que a OAB tem exercido ao longo da sua história, né? Eu costumo dizer que a OAB do Distrito Federal tem uma foto belíssima, uma foto grande, um painel imenso, com a foto de alguns homens à época. Pena que naquela época as mulheres ainda não tinham uma participação efetiva na ordem, né? Então a foto é de muitos homens, mas
é uma foto muito bonita, em que a OAB estava para ser invadida pelo Exército e aqueles civis, advogados, todos, deram os braços ali e ficaram em frente à ordem, o prédio da ordem, para impedir que os militares adentrassem e invadissem o prédio da ordem. Então, a ordem tem uma história tão bonita na manutenção, pela busca da democracia, pela busca do Estado democrático de direito, que nada mais é do que a liberdade. Às vezes eu vejo algumas pessoas assim, falando determinadas coisas, achando que tem que fechar isso, fechar determinadas instituições e não sabem o quão caro foi o caminho trilhado, né, para que nós tivéssemos liberdade hoje, inclusive de falar bobagens. Né? Então, a OAB ela tem um papel muito importante social nesse aspecto, mas ela tem uma função primordial também, que é a defesa da advocacia. Né? E o advogado ele só existe, o papel dele é importante, enquanto nós vivemos num Estado democrático de direito. Porque imagine você, para você buscar o direito de alguém, você precisa viver num país livre. Os países que não existem liberdade, nos países em que não há liberdade, o cidadão ele não tem o direito sequer de invocar a Constituição ou a lei, seja por meio próprio ou por meio de um advogado. Então, a OAB tem um papel importantíssimo, seja para o fortalecimento da advocacia, das prerrogativas dos advogados, seja ainda para o fortalecimento e manutenção da democracia. Certo. Então, agora nós vamos exibir também, doutora Rossana Fonseca, vice-presidente da Ordem, o prédio do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal vem sendo muito atacado. Então, gostaria da sua mensagem em relação ao Supremo Tribunal Federal. Qual é a sua posição? Eu acho que você atacar o Supremo Tribunal Federal não é o caminho correto por vários aspectos. Primeiro, porque ele é formado por pessoas. E é óbvio que você pode não concordar com a decisão de um ou outro magistrado, você pode não concordar com a posição de um ou outro magistrado que ali integra a corte, mas isso não se confunde com a necessidade que todo país livre tem de ter o Poder Judiciário como a última instância para a resolução de conflitos, né? Como a instância constitucional para a resolução de conflitos. E há há outra questão que eu coloco, e aí às vezes eu discuto com colegas, eu digo no bom sentido, né? É que muitos dos assuntos em que a gente às vezes atribui ao Supremo Tribunal Federal como sendo culpado por isso ou por aquilo, na verdade nós devemos cobrar do Poder Legislativo. Porque é o Poder Legislativo, né, quem cria a norma. E ao Supremo Tribunal Federal cabe, como a todas as outras, como ao Poder Judiciário como um todo, cabe interpretar aquela norma e aplicar a norma quando o conflito se instaura. Né? Eu diria que é preciso se respeitar as instituições. Ainda que você questione as decisões que delas saiam, ainda que você questione decisões de um ou outro ministro, né? Mas eu vejo que eu penso que não há um outro caminho que não seja o da legalidade, que não seja o da constitucionalidade. E o Supremo Tribunal, como guardião da Constituição, né? Eu penso que é a última instância da justiça, de fato, é onde o cidadão deve recorrer, ainda que não concorde com as decisões que dele devam sair ali. Certo. Rossana Fonseca, você é vice-presidente, é mulher, é mãe. Eu gostaria que você colocasse sobre a paridade que as novas eleições da Ordem vai ter que conduzir, a paridade entre os gêneros. Qual é o seu posicionamento? E também existe uma campanha para a mudança do nome da Ordem dos Advogados para a Ordem da Advocacia. Qual é o seu posicionamento, doutora? Evandro, a advocacia hoje é composta por homens e mulheres. Durante muitos anos, a advocacia foi composta, na sua grande maioria, por homens. Eu acho que nada mais justo, acho que vai refletir hoje, que vai ser o espelho do que é a advocacia hoje. Hoje, inclusive aqui no estado do Rio Grande do Norte, nós temos mais advogadas do que advogados.
mais da metade da advocacia é composta por mulheres. Nada mais justo do que se trate de ordem da advocacia, porque de fato não é mais só, é um reflexo do que é a realidade. Com relação à regra de paridade, eu posso lhe dizer que eu atuei de forma incisiva, pelo menos aqui no estado do Rio Grande do Norte, né, para que nós chegássemos a esse resultado de votação no Conselho Federal. Aqui, enquanto vice-presidente, eu fui responsável por organizar audiências públicas para discutir o assunto, integrar as mulheres e dar conhecimento às mulheres de que esse assunto seria votado no Conselho Federal, né, para que nós pudéssemos aqui nos organizar. Fizemos, inclusive, uma carta dirigida aos conselheiros federais, pedindo para que eles votassem pela paridade. Divulgamos essa carta nas nossas redes sociais. Na ocasião, os conselheiros votaram pela paridade. Infelizmente, antes da votação pelo Conselho, houve uma votação em que participaram os presidentes de seccionais. Né? Naquela ocasião, o nosso presidente aqui, Aldo Medeiros, votou favorável à paridade, mas após ter votado pela paridade, ele votou para que esse assunto ainda fosse submetido à advocacia, para a advocacia dizer se concordava ou não. E eu até depois comentei com ele, presidente, ou você faz o plebiscito antes para entender o que é que a advocacia quer, ou depois de você votar e dar sua opinião, não tem sentido nenhum você fazer um plebiscito. Isso nada mais parece até do que um ganha, mas não leva, né? Você vota pela paridade, mas diz, primeiro vamos saber o que é que as pessoas acham para poder, se a gente pode ou não permitir que já nessa nova eleição a paridade prevaleça. Graças a Deus, ao final, todos os presidentes e o Conselho Federal votaram para que fosse aplicada agora, já nessas eleições, e, portanto, já nessas eleições é necessário que todas as chapas tenham 50% de homens e 50% de mulheres. Doutora Rossana Fonseca, vice-presidente da Ordem, geralmente as comissões da OAB ficam na orientação de formação do vice-presidente, no caso, né, nessa atual gestão, com você. E teve uma das comissões, a das prerrogativas, e você, na sua explanação, até falou a necessidade das prerrogativas do advogado, mas volta e meia as prerrogativas são um tanto abaladas e às vezes é colocada como se fossem privilégios. Então eu gostaria que você fizesse aí um pouco desse paralelo, se as prerrogativas são as condições para a advocacia ou são privilégios? Vamos por partes aqui, vamos esclarecer. Primeiro, o regimento interno aqui da OAB, ele atribui à vice-presidência tão somente, de forma expressa, que a vice-presidência prepare o colégio de presidentes. O que é o colégio de presidentes? É a reunião de todos os presidentes de comissões. E pelo regimento interno, essas reuniões elas devem ocorrer a cada 3 meses, né? Esses colégios de presidentes eu realizei. Não há uma previsão expressa de que caiba à vice-presidência a coordenação dessas comissões. Portanto, se trata de digamos assim, de uma atribuição delegada pelo presidente, né? Enquanto politicamente eu estava alinhada com o presidente, eu recebia essa incumbência de trabalhar nessa coordenação. Por óbvio que, no momento em que politicamente nós passamos a trabalhar em lados opostos, essa atribuição, né, me deixou de ser delegada à vice-presidência. A comissão de prerrogativas, especificamente, por se tratar de uma comissão especial, ela fica muito ligada à presidência, ainda que pela coordenação ainda que todas as demais comissões, né, fiquem ali na coordenação da vice-presidência. Eu diria que a prerrogativa, eu costumo dizer muito isso, a prerrogativa ela não é do advogado. O advogado ele sempre fala em nome de um cidadão, de alguém que está ali precisando, necessitando de justiça. Então, a prerrogativa, na verdade, ela é do cidadão. O advogado se utiliza dela para falar em nome do cidadão. Então, a prerrogativa é algo tão importante que se o cidadão soubesse disso,
ele não diria... E o que é a prerrogativa? É o direito de você ter acesso ao processo, é o direito de você chegar num fórum e você ter as portas abertas, é o direito de você chegar num presídio e não precisar que o diretor esteja presente para que você possa ter acesso ao preso, né? Isso é que é prerrogativa de advogado. É você estar numa audiência e você não ter a palavra cassada pelo juiz quando você faz ali a defesa do seu constituinte. Isso é que é prerrogativa de advogado. Prerrogativa do advogado não é um super direito que torna ele um ser humano diferente dos demais. Muito pelo contrário, é um direito importantíssimo e necessário para que a cidadania exista num país. Imagine você morar num país, num lugar em que você não tem direito de invocar aquilo que você acha que é direito seu. Né? E para que esse assunto seja levado à justiça, ele vai através de um advogado. É o advogado que fala por você. E aí o advogado se utiliza daquela prerrogativa, né, para fazer valer um direito constitucional de um cidadão. Doutora Rossana Fonseca, a senhora tem um escritório de advocacia, é uma profissional liberal. Como foi que o profissional liberal, a militante da advocacia, teve acesso à justiça durante a pandemia? Como foi isso? Você pode nos dizer em relação aos advogados? Brincadeira, né? Eu posso dizer por mim. Sim. Inclusive, esse foi um dos grandes motivos que me fez não seguir com a atual gestão do ponto de vista político, né? E às vezes as pessoas me perguntam, mas você é vice-presidente da OAB, por que você continua lá como vice-presidente? Quem me colocou na vice-presidência, o cargo de vice-presidente não é um cargo em comissão, né? Não é o vice-presidente quem me colocou lá foi a advocacia. Portanto, você foi eleita? Eu fui eleita pela advocacia, portanto eu vou continuar até o último dia do meu mandato. Agora, politicamente, depois de um tempo, eu passei a divergir, né, de muitos atos ou de muitos fatos, de coisas que eu vinha vendo, e um deles, e talvez o maior deles, tenha sido, ironicamente, a falta de atitude, né, que eu vi dentro da instituição. Um dos grandes problemas, uma das coisas que eu dizia nas reuniões de diretoria é que os fóruns estão fechados, o advogado não está precisando de sala, o advogado está precisando falar com o juiz, o advogado está precisando falar com o promotor, falar com o diretor de secretaria. Eu, como vice-presidente, tinha dificuldade muitas vezes de falar com o juiz, com o promotor. E eu não via uma ação, não é? Eu não via atitude do presidente para trabalhar contra isso. Né? Para você ter ideia, uma das únicas reuniões havidas com o Tribunal de Justiça foi por iniciativa de marcação minha. Né? E agora, recentemente, eu vi uma manifestação do presidente dizendo que está querendo que os tribunais abram para atender a advocacia. Em julho, eu fiz uma publicação cobrando essa abertura dos fóruns para que os advogados fossem atendidos e recebi muitas críticas para fazer. Mas o fórum já está aberto. Está aberto para quem? Porque eu, como advogada, sinceramente, não tenho conseguido falar com juiz e promotor. Fui um dia desse e consegui, porque uma magistrada estava atendendo presencialmente. Eu soube, corri, fui lá. Tinha uma fila de advogados, até postei, mas os corredores do complexo judiciário estão fantasmagóricos, eu posso lhe dizer, porque não há uma pessoa que você cruze assim nos corredores com quem você possa trocar uma palavra. Né? Então, a justiça está fechada. Mas tem a justiça virtual, balcão virtual. Eu também, outro dia, tentei despachar 8 casos meus e fiquei durante uma manhã inteira tentando despachar no balcão virtual em diferentes varas. E desses 8 casos, eu só consegui contato em uma vara. Então, não houve acesso à justiça, não há acesso à justiça, e a OAB tem se mantido inerte em relação a essa prerrogativa do advogado, que é o acesso à justiça. Eu tenho dito que acesso à justiça não é só você ter o direito de entrar com ação judicial. Se engana quem interpreta o princípio do acesso à justiça como sendo o direito de você entrar com ação judicial. É muito mais do que isso.
é você ter direito de falar com o juiz, é você ter direito de falar com o promotor, é você ter acesso à justiça, aos servidores, né? E esse acesso está sendo mitigado, a advocacia sem dúvida. Doutora Rossana, vice-presidente da OAB, é importante que a OAB seja plural, que tenha muitos segmentos, porque a sociedade é plural. Como é isso? Sem dúvida. Falam muito, não, a OAB, a diretoria devia ter uma posição só, e o conselho uma posição só. Mas a sociedade é plural. Ali não é um partido, ali é uma instituição. Como é que você vê isso? Eu vejo exatamente assim. Ali não é um partido político, ali é uma instituição plural, e precisa ter a representatividade de todas as crenças, de todas as cores, de todos os gêneros, de todos os credos, né? A advocacia, ela é plural, então ela não pode, do ponto de vista ideológico, ela não pode estar ali só com pessoas de esquerda, tampouco só com pessoas de direita, não é? É preciso que se tenha as várias visões, as várias interpretações, muitas vezes do mesmo assunto, para que se chegue a um denominador comum de como dirimir aquela questão. Mas dentro dessa pluralidade, é importante que a gente não perca o caminho da Constituição, o caminho da lei, não é? De como essas regras vêm sendo interpretadas. E eu acho que hoje nós estamos assim incorrendo talvez num caminho perigoso, né? Que às vezes eu vejo determinados colegas defendendo que a ordem tem que seguir um caminho X, um caminho Y. A pluralidade é importante, a diversidade dentro da instituição é importante para que as várias ideias sejam colocadas ali dentro e as várias ideias sejam consideradas ali dentro, né? Porque isso é que é democracia. Se você pensar democracia, não é todo mundo pensar do mesmo jeito. Por fim, eu diria que há uma forma que eu penso de se resolver isso. Hoje, as eleições da instituição, a meu ver, né, elas são pouco democráticas. Seja porque não há uma votação de forma direta, né, a quem vai presidir a instituição nacionalmente, seja ainda por aqui, porque você elege uma chapa, todo mundo do mesmo lado, diretoria, conselheiros, né, e eu penso que isso devia ser a diretoria, você pode até eleger numa chapa só, né, presidente, vice-presidente, diretores, mas os conselheiros, eu acho que esses conselheiros, a votação para eles deveria ser como era antigamente. Você se coloca ali e as pessoas votam ou não em você. Aí sim, eu acho que haveria maior pluralidade. Hoje em dia você coloca lá e você só vê representado uma parte da advocacia. Se você pensar bem, na eleição passada tiveram 3 chapas. A nossa chapa, a chapa vencedora, ela teve aí talvez quase que 40% da advocacia representada, mas e os outros 60%? Não estão representados ali dentro da instituição? Então, acho que é preciso haver essa flexibilidade na hora de se eleger as pessoas que estão ali, para que haja uma representação maior dos vários segmentos da advocacia jovem, dos advogados mais velhos, né? Dos homens mais experientes, dos homens, das mulheres, de todas as ideologias, eu acho, de todos. Certo, olha, a produção já está dizendo que nós temos um tempo muito curto. Doutora Rossana, ainda quero fazer 2 perguntinhas para você. Vamos tentar responder bem rápido. Uma sobre a carne. Tá. E a outra é qual é a OAB que você desejaria? Então, eu gostaria que você falasse algumas palavrinhas sobre a carne. A carne é o braço assistencial da instituição OAB, é uma instituição importantíssima dentro da OAB, mas infelizmente ela é muito pouco usada. Toda a advocacia, ela é muito pouco. Eu vi um estudo recente que talvez nem 5% da advocacia utilize os serviços da carne. A carne tem muita coisa boa para a advocacia, eu diria até que não dá tempo aqui de falar tudo, mas eu aconselharia aos advogados que estão nos ouvindo que entrem no site da carne para ver os serviços que ela presta, que são serviços maravilhosos e que são voltados para a advocacia.
A outra pergunta que você me fez... A outra pergunta é, qual é a OAB que se deseja, ou qual é a OAB que se deseja para a sociedade e para a advocacia? A OAB que eu desejo é uma OAB de portas abertas para toda a advocacia. Quando eu digo a você que a carne é utilizada por poucos, né, é que me parece que essa tem sido, e essa é uma visão que eu tenho, inclusive triste, de que a OAB acabou se tornando um lar para os amigos do rei. E a OAB, ela precisa ter as portas abertas para toda a advocacia. O advogado, ele precisa entrar lá no prédio da OAB e dizer, eu estou em casa. E pensar, aqui é a minha casa. Né? E ele precisa ter voz, ter vez lá dentro, se sentir importante lá dentro, usar os serviços da carne, que não podem ser utilizados só por um pequeno grupo. Né? A comissão de prerrogativas precisa estar atenta a todos os advogados que precisam dela. A comissão de prerrogativas e a presidência da instituição, que na verdade é a cara da OAB, precisa estar atenta a todos os problemas que, por exemplo, os advogados criminalistas estão vivenciando, que eu tenho impressão que eu nunca vi tanto sofrimento numa advocacia como o que a advocacia criminal vem enfrentando hoje nos presídios, por exemplo, de você passar um dia inteiro dentro de um presídio sem poder ser atendido. Então, a OAB que eu quero é essa OAB, uma OAB que abra suas portas para a advocacia, que receba esse advogado e que o acolha verdadeiramente. Né? E, infelizmente, não é a OAB que eu tenho visto. Doutora Rossana, chegamos ao fim. Muito obrigado, né, pela sua presença, por essa entrevista, com essa sua experiência da Ordem dos Advogados, uma advocacia militante, né? É uma profissional liberal, né? Ou seja, não tem vínculos, tem uma advocacia que realiza todos os dias. Muito obrigado, doutora Rossana. Eu que agradeço mais uma vez e lhe digo sinceramente, estou muito feliz e muito honrada de estar aqui hoje. Parabéns pelo programa, pelo nível do programa, pelo nível das perguntas, mas eu não esperaria outra coisa de você, Evandro. Obrigado, doutora Rossana. A São Brás une a mais alta tecnologia a uma seleção única de grãos, oriundos das regiões do Cerrado, Mogiana e Sul de Minas. Viva uma experiência sem igual com os cafés especiais da São Brás, começando no contato da água com o pó, numa combinação perfeita de tempo e temperatura, capaz de extrair aromas e sabores irresistíveis. São Brás, 70 anos. A experiência é tudo.